Aconteceu? Quando a humanidade pecou, era necessário ela sofrer um castigo. Por quê? Porque Deus é um Deus que tem o atributo de justiça. Ele é justo. Ele não poderia simplesmente deixar o pecador sem punição, sem condenação, porque o pecado ele exige uma punição. É fácil de entender isso até pela lógica humana, que aquele que comete um crime ele tem que ser punido, teoricamente. A gente aprendeu esse princípio com Deus. Aquele que comete pecado, é necessário que ele seja punido, que de alguma maneira pague pelo erro que cometeu. Então é por isso que a humanidade estava debaixo, aqueles que não creem em Cristo, né? Estão debaixo de condenação, de maldição, por causa do pecado. Então, a justiça de Deus requeria que houvesse uma punição por causa do pecado. Só que Deus ele não é só justiça. Deus ele também é amor. Então, embora fosse necessário a humanidade ser condenada por causa do pecado, e isso é o que realmente aconteceria se Jesus não tivesse morrido na cruz, todos nós estaríamos condenados ao inferno, a uma separação eterna de Deus, uma separação para sempre da presença de Deus. Mas o que foi que aconteceu? Deus ele não queria que a gente continuasse debaixo de condenação, mas ao mesmo tempo ele precisava punir as pessoas por causa do pecado. O pecado exigia uma punição, uma condenação. Então o que foi que Deus, na sua infinita sabedoria, ele fez? Por causa do seu grande amor também com que nos amou. Como ele amou, como diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então Deus decidiu juntar o seu amor com a sua justiça numa grande operação de resgate da humanidade. Foi para isso que Jesus veio. Jesus, quando ele veio por causa do amor de Deus por nós e para cumprir a justiça de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, e como diz aqui no texto, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, ele estava ali sofrendo na cruz a punição que toda a humanidade merecia sofrer. Ele levou sobre si os nossos pecados ali na cruz do Calvário, sofreu a punição de Deus, e a punição não foi apenas o sofrimento físico ou emocional, mas ali na cruz, Jesus ele experimentou a dor da separação de Deus por causa do pecado. É por isso que a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra. E Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele sentiu ali a separação do Pai por alguns momentos por causa do pecado que estava sobre ele. Ele sentiu a dor que nós sentiríamos de ser separados de Deus, ele sentiu por alguns momentos. Porque toda a ira de Deus foi descarregada sobre Jesus ali naquele momento por causa do pecado, por causa do nosso pecado. Ele sofreu toda a punição e condenação que a gente merecia sofrer. Então ali na cruz ele cumpriu a justiça de Deus. A punição que o pecado requeria, Jesus sofreu. Ele pagou o preço. E ele não pagou o preço ao diabo, como alguns ensinam. Ele pagou o preço a Deus. Era Deus quem requeria aquele preço de sangue. Como diz lá em Hebreus. Sem sangue não há remissão de pecados.